Musas, no imaginário popular, são mulheres cuja beleza inspira a criatividade de gênios, homens. Mas originalmente, musas são 9 deusas gregas detentoras das diversas habilidades artísticas. Por exemplo, Euterpe é a deusa da música, musa da música. As musas detêm o poder criador. É a mulher quem gera vida em seu ventre e gera arte com sua alma. Eu peço licença a todas as musas que nos inspiraram, a todas as ancestrais que nos geraram em seus ventres e com suas almas, para iniciar esse programa. Hoje eu tenho a imensa honra de estar aqui, de poder entrevistar uma mulher incrível, que é compositora, violonista, cantora premiada, escritora e poeta publicada. Discos, eu não consigo nem decorar o número de álbuns que ela já lançou. Além disso, ela é produtora cultural, criou até um prêmio de música e ainda cineasta do Sertão da Paraíba, Socorro Lira. Muito obrigada por estar aqui no Musas. Eu que agradeço. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Nívia. E eu começo com uma pergunta muito simples e acho que difícil de responder, que é: o que te inspira, o que te move para criar algo? Então, essa pergunta ela tem resposta diferente, né? Respostas diferentes, dependendo do tempo que a gente está vivendo, né? Eu acho que da idade. Talvez se eu fosse olhar lá atrás como que eu respondia a essa pergunta, pode ser que seja diferente, né? Ou não, na verdade eu não lembro como é que ao longo da história eu fui respondendo essa pergunta, mas hoje eu acho que eu mantenho um pouco, né? Eu acho que a vida, com tudo o que ela tem, né, pra gente aprender com alguma linguagem artística, no caso que é a nossa função, e falar sobre ela, falar sobre a vida, as coisas que a gente vive, as que a gente olha, e principalmente acho que uma perspectiva um pouco mais coletiva também, né? A vida coletiva. É difícil, uma pergunta realmente simples, né? Mas o que inspira? Ainda mais num tempo desse, né? Não sei, tô caçando a resposta, eu vou procurar. E qual é a primeira memória que tu tem de criar alguma coisa lá na infância? Eu queria ser escritora, aí eu escrevia um caderninho, escrevia. Era como se fosse um livro da minha história, mas eu brincava muito, não tinha tempo de escrever, né? Aí quando eu cresci eu trabalho muito, aí não tenho tempo de escrever também, mas enfim. Escrever acho que foi uma coisa que sempre esteve ali. No sentido de eu criar alguma coisa, né, de escrever, mas eu venho de um lugar onde a oralidade era mais forte, a escrita tal como conhecemos era menos, né? Eu hoje tenho 51 anos, então quando nasci, quando estava no começo da vida lá, então a música era cantada, era decorada, né? A poesia também dita era decorada ou então era improvisada. Então a oralidade era muito forte, mas eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi escrever alguma coisa. E tem isso logo que tu aprendeu a escrever, tem uma lembrança de quando? Logo que eu comecei a escrever, a gente ia para a escola um pouco mais velha também, não ia com 2 anos, né? As crianças estão indo com 2 anos para a escola. Eu estou dizendo, olha, as crianças têm que começar a pagar o INSS para aposentar cedo, né? Hoje em dia, o pobre das crianças não consegue nem mais ter pais, né? 2 anos já está na escola. Mas enfim, outros tempos. Foi logo quando eu fui alfabetizada, né, e que tive acesso e que pude escrever alguma coisa. Seguramente foi a escrita que chegou primeiro. Sim. E eu queria que tu contasse um pouco sobre esse teu entorno, pensando também na sonoridade, né, mas como a arte te tocava, né? Para quem não sabe a tua história, de onde tu veio. Então, a gente não chamava aquilo de arte, não tinha essa coisa, esse conceito. Sim. Arte, né? Porque eram formas das pessoas se expressarem. A cantoria de viola, embora o cantador, o violeiro, quando ele ia fazer uma cantoria, o público podia contribuir, devia contribuir, porque era também o meio de vida, né, desses artistas populares, que a gente chama de artistas populares, mas eram os artistas de então, né?
essas coisas não se chamavam de arte, a gente não tinha preocupação de, eu sou artista. A sanfoneira, a Dona Zefa, que tocava lá pra gente, o sanfoneiro, a minha mãe sempre cantou, ela cantava enquanto trabalhava e contava histórias de memória. E a gente nunca disse, isso é arte, né? Porque estava muito vinculada à vida mesmo, à expressão da alma das pessoas e da alma no povo, né? Nas pessoas e no povo. Então, não tinha esse comércio que virou. Por exemplo, a música e as demais expressões artísticas, hoje é comércio. Hoje eu faço maior esforço. Antigamente era o contrário. Eu ouvia no rádio artistas como Gonzaga, Marinês, Clara Nunes. E aí a gente eram artistas profissionais, né? E o povo, tudo que a gente fazia ali era expressão da vida. A gente não dizia, fulano é artista, né? Hoje não, hoje virou tudo profissional da arte, né? Mercado da arte. Eu não me sinto muito confortável, eu não me acho muito nesse lugar dos negócios. Então, eu venho de um lugar onde era tudo muito natural, inclusive cantar, compor, escrever. Era natural, um processo absolutamente natural, leve, despretensioso, sei lá. Mas as pessoas faziam outra coisa também para viver, né? Elas plantavam, Sim. faziam artesanato, elas não viviam de música como eu vivo. Então, para mim é um dilema fazer um trabalho que seja o meu meio de vida e que não seja um mero produto feito para vender. Sim, conseguir conciliar esses dois mundos, né? Eu não consigo muito responder sem pensar, né? Eu vou meio que respondendo e pensando ao mesmo tempo. Sim. Porque para mim é dramático a gente viver o mundo onde tudo é mercadoria, né? Inclusive, isso que para mim sempre foi um canal de comunicação entre os mundos, né? Porque era assim para o povo que eu conheço, de onde eu venho. E isso tudo ser para vender, a gente tem que ficar oferecendo. É exigente. Sim. É que eu fiquei pensando isso também, é uma questão que eu queria trazer mais adiante nessa, porque tu vem desse mundo, né? Tu nasceu e cresceu num sítio, então tu tinha esse contato, não é nem contato, né? Tu estava em volta, inclusive a literatura de cordel também, né? Assim, vamos dizer que tu vem da cultura popular diretamente, mas depois quando vai para a cidade grande aí começa a meio que criar essas traduções, né? E criar o que a gente não quer chamar de produto, né? Mas Sim. traduzir isso para um outro público. E achei muito interessante porque acho que deve ser esse conflito interno também para ti e externo. Mas eu queria saber que aí tu saiu do sítio e foi morar em Alagoa Grande, não é? E aí teve esse contato com a Caiana dos crioulos, Sim. com as mulheres de lá. Isso foi muito transformador, não foi? Foi uma sorte. Eu saí do sítio e fui para Brejo do Cruz, né, para a cidade, né, que é a sede do município. É onde estudei, fiz os primeiros anos, fiz o colegial, chamava colegial, hoje nem sei como é que chama mais. E aí depois eu fui para Alagoa Grande, foi quando eu fui para trabalhar com famílias canavieiras. Eu e mais duas meninas, que inclusive eram de Caiana, a gente estudava Bíblia, teologia, que era o que tinha, né, no instituto lá, e aí a gente foi meio que agarrado a esse instituto, a gente resolveu ir trabalhar com famílias canavieiras lá em Alagoa Grande, numa vila, né, e aí o pessoal da igreja pediu para eu ir para Caiana. Então eu saí praticamente do quintal de meu pai, que eu morava na cidade, no quintal da casa do meu pai, um homem negro, e fui para um quilombo. Hoje eu me dou conta, né, de uma sequência de acontecimentos muito felizes da minha vida, né? Vivi com a minha mãe até 14, saí do sítio, fui para a cidade, fiquei um ano com meu pai, depois fui morar sozinha na cidade, e depois do quintal de meu pai, que ele fez uma casa para mim ali e tal, já fui morar só aos 16, né? Mas do quintal de meu pai eu fui para Caiana, eu fui para a vila,
E lá fui trabalhar com Caiana dos Crioulos. E ao mesmo tempo eu estudava em Campina Grande, fazia psicologia. Era uma loucura, eu não sei como é que eu dava conta daquilo, honestamente. Não Então sei. as coisas aconteceram também ao mesmo tempo. Parece que são muitas vidas, né? Mas não, era que as coisas estavam acontecendo ao mesmo Sim. tempo. Era a faculdade, era a militância política, o ativismo cultural e social, né? Eu começando a enxergar o mundo. Caiana, para mim, é o lugar onde eu enxergo a cultura como portal para o entendimento do mundo. E depois foi em Campina Grande que tu disse que começou a ter essa relação mais direta com a música, com A o violão, música nesse contexto nesse outro de contexto. profissional, digamos, né? Foi. Eu estudei violão, estudei 3 anos e meio no departamento de artes da UFCG. Uhum. Hoje é o UFCG, antes era o UFPB, em Campina Grande. Então eu sim. estudava psicologia na UEPB e, ao mesmo tempo, eu me matriculei em vários cursos de formação livre no DART, no departamento de artes, que hoje já é música na UFCG hoje. Graduação. Na época não, era só um departamento de artes onde a gente estudava. Então eu estudei violão, estudei técnica violonística. Aí chegou uma hora que eu tive que optar, porque estava pesado a faculdade e o estudo de violão, né, que tinha que estudar e eu não tinha tempo. Sim. Porque tinha militância também, né? A mulher tem que fazer tudo, né? Então eu tive que optar. E aí tu começou a cantar, a compor tuas próprias músicas? Foi em Campina Grande. Realmente Campina Grande, universidade, é uma cidade universitária, né? E tinha o Encontro para a Nova Consciência, tinha Festival de Inverno. Então é uma cidade realmente, à época, muito rica culturalmente. Hoje, infelizmente, virou só igreja, né? O Encontro para a Nova Consciência virou um encontro para a consciência cristã. Então, o Parque do Povo era São João, virou mercado, essas coisas enormes. Mas Campina Grande era uma cidade linda, fantástica. Eu sigo gostando de Campina Grande porque a cidade não tem responsabilidade nisso. São as pessoas que administram o mundo, né? Sim. Não por acaso são homens os mesmos que fazem guerra em qualquer parte. Então eles acabam dando um jeito de estragar muita coisa, né? Com esse negócio de rentabilidade, tudo tem que ser... Mas Campina Grande é linda e foi uma cidade realmente onde eu encontrei parcerias fantásticas, como Jorge Ribas, que é o meu primeiro arranjador, diretor musical, né? Lá ele tem uma escola até hoje, meu parceiro, amigaço, assim. E tantas outras pessoas, né, que fazem parte ali daquele momento de iniciação musical profissional, digamos assim. Sim. A música agora nesse contexto, né? E aí tu começou a compor nesse contexto? Sim. Eu comecei a fazer uma música mais... Era uma música de protesto e tal. Aí depois eu vi que igreja não era muito a minha praia. Então agradeci, deixei para lá e segui realmente aí. Fui viver uma música mais laica, digamos assim, mais distante de qualquer influência religiosa, né? Porque antes eu vinha do movimento de igreja, era o que tinha naqueles lugares ali. As pastorais sociais, os movimentos populares, que são muito bons os movimentos, né? Mas eu fui me afastando, aí terminei a faculdade e vim para São Paulo, 2004. 2004. E aí tu te afastou da religião, mas a espiritualidade sempre teve presente de alguma forma? Me afastei da religião, mas como a gente confunde um pouco lá religião com espiritualidade, né? Então me desvinculei de tudo mesmo. Foi muito bom, deu um tempo assim, fui fazer música, fui escrever, fui viver, né? E a espiritualidade é uma coisa realmente que é só olhar, né? A alma nunca deixa a gente. Por mais que a gente esqueça que tem, é como aquele cachorro. Você pode ver os cachorrinhos do pessoal da rua, né? Pense num ser fiel, né? É a alma, nossa alma é muito fiel, ela não nos larga. A gente esquece um pouco. Mas faz parte, eu acho, do processo também, principalmente na juventude, né? Até para poder romper com essas coisas que são muito fortes, das influências religiosas. Sim. Então eu acho muito bom eu ter percebido, né, dentro da religião, que a religião realmente é uma coisa que, para mim, não seria muito bom ficar naquele lugar,
por anos vendo a mesma coisa, enxergando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, eu não consigo não mudar nada em algum lugar, sabe? Eu tenho que mudar alguma coisa na minha casa, assim, na minha vida. Sim. E aí foi muito bom, eu acabei saindo, porque eu vi que eu estava atrapalhando mais do que ajudando. Eu me retirei, é mais justo, né? Mais coerente. Mas eu vi numa entrevista tu falar que tu acha que na infância, nessa juventude, tu tinha os canais mais abertos. E que hoje tá... Eu tô também buscando essa coisa de espiritualidade porque, na minha experiência, também criar vem muito dessa ligação, né? Finalmente a gente começa a compreender isso de novo, né? Não sei se a gente já compreendeu tanto quanto compreende agora, mas sem dúvida, quando criança, toda criança ela está mais aberta no sentido da transcendência, né? As crianças são genuínas ainda, até que esse mundo consiga estragar, endurecer, né? Sim, até por volta de 7 anos eu fui talvez uma criança que, não sei o que o povo chamaria hoje, o quê? Sei lá, sensitiva, como é que é? Médium, talvez eu tenha sido uma criança médium, mas em algum momento eu achei que também era perigoso ali, não tinha um acompanhamento, Sim. né? Então, hoje eu me sinto muito à vontade para falar dessas coisas, porque tanto faz se as pessoas vão acreditar ou não, gostar ou não, né? Eu espero que as pessoas só respeitem, né? Assim como eu respeito qualquer Sim. religião, visão de mundo. Mas eu também acho que sempre foi assim, mesmo que eu não dissesse, mas o meu trabalho com a música, principalmente que é o meu canal, é a minha forma de comunicação mais primeira, né? Mas vem desse lugar, vem do lugar das profundezas, digamos assim, da alma, né? O Jung, tenho voltado a estudar um pouco de Jung agora também, e ele fala, né, que esse é no livro vermelho, que só veio sair em 2010, quando eu estudava psicologia nem tinha ainda esse conteúdo, né, mas existe essa coisa, né, do espírito, do tempo, né, da mente, esses processos mentais, existe uma coisa que é mais da alma, que é das profundezas, isso para falar de uma forma mais pedagógica, né, então eu entendo que o que talvez nós mulheres trazemos, achamos, né, acessamos, é mais desse lugar do profundo, que a gente diz, né, se a gente fosse dividir, né, da terra para cima, da terra para baixo, né, a alma seria aquilo que está mais lá embaixo. Então tem o espírito da época e tem o espírito das profundezas. Eu gosto mais de obedecer ao espírito das profundezas. Então o espírito dessa época é isso que a gente está vendo. O espírito do tempo, né, sempre, não para nunca as guerras, essa confusão toda. Sim. Esse é outro assunto, é um outro papo, assim, ainda para... Com que vai até as profundezas. Esse é um assunto longo. Mas e as criações, as composições, elas vêm também desse lugar? Eu acho que tem aquilo que vem, que é de fora para dentro, de dentro para fora, né? E, de todo modo, eu acho que todo mundo é meio um canal, né? Porque antigamente a gente achava que a inteligência estava dentro da cabeça. Hoje a gente já entende que não, né? Que a própria física quântica, a mecânica quântica, tem nos ajudado e a gente está aceitando, né? Que a gente vive imersa num grande oceano de informação, né? De energia e de informação. Então, talvez o que a gente tem aqui é uma anteninha. Inclusive, temos cristais, né? Ah, é? Tem? Na cabeça. Tem a pineal, ela tem cristais, sim. né? Pequenos cristais. Tem gente estudando isso aqui no Brasil muito a sério. Um médico, que eu não lembro o nome dele agora, mas eu já pude ouvi-lo, né? Então, talvez a gente tenha esses canais, né? E todo mundo deve ter, mas alguém olha e alguém não olha. Talvez algumas pessoas tenham, né, algumas habilidades, aptidões, está mais disponível também para olhar para essas coisas. E tem gente que não está nem um pouco, aí não vai ver nada mesmo, não vai sentir nada, não vai apreender nada desse universo todo, dessas informações todas. Sim. Que estão disponíveis para todo mundo. E estando disponível,
como é que nasce uma canção? Lá no sertão, os poetas de lá, principalmente os poetas, porque eles acabavam dominando tudo, né? Mas as poetas talvez dissessem também que poesia é que nem passarinho, é de quem pegar primeiro. Sim. Isso é terrível, né? Porque eu odeio passarinho preso. Mas a metáfora vale, né? Então está tudo disponível. Nesse sentido, acho que o conceito de autoria também pode ser questionado, né? Hoje eu nunca fui muito apegada às coisas, realmente. Mas hoje menos ainda, no sentido, essa coisa é minha, essa música é minha, não sei o quê. Até me constrange um pouco com essa coisa. Minha música, meu livro, meu não sei o quê. Não é meu. Ainda se eu estiver falando do ponto de vista desse lugar aqui da materialidade, a história é coletiva. Eu só sou uma nesse meio todo, né? E se a gente entender que tem outros universos, outras realidades que se cruzam, né, que se permeiam, aí não é da gente mesmo, né? Mas tudo bem, já que estamos aqui, podemos utilizar esses... Nós precisamos das coisas materiais também, né? Esse livro aqui, tá seu livro aqui, o livro da Elifas, meu parceiraço, meu amigo querido Elifas. Elifas foi um cara que viveu da arte dele, dignamente, principalmente no sentido de respeitar aquilo que ele fazia, sempre coerente. Convivi com esse cara que fez esse livro aí. Esse livro trata dos 50 anos dele. Estive no lançamento, tem coisas minhas aí. Ele é, para mim, um exemplo de um artista que foi coerente até o fim da vida. Então, é isso. Eu acho que a arte é coletiva, assim, e vem talvez desse mesmo lugar, né, que a psicologia chama de inconsciente coletivo, né, principalmente o pessoal do Jung, a física chama de vácuo quântico, né, o oceano primordial, sei lá. Alguém pode chamar de deusa ou de Deus, universo, multiverso, vai saber, né? Parece que a gente é só um pedacinho disso. Se a gente talvez tivesse a humildade de perceber isso, que somos uma partezinha desse todo maior, talvez a gente não tivesse a presunção, essa presunção de poder, de grandeza, né, que faz as pessoas enlouquecerem pelo poder. Mas e para que geralmente se pensa, quem não compõe, ou quem não está acostumado a criar, pensa que o compositor, a compositora recebe uma inspiração e aí de repente vê aquela música pronta e vai para o estúdio gravar. A gente sabe que não, que tem todo um trabalho, um processo em cima disso. Poderia descrever, talvez, como uma música ou algum processo, assim, eu sei que são vários, são muitos discos. Tu também musica muitos poemas, muitos trabalhos, mas assim, para quem não conhece, ter uma ideia, como que é esse ofício da compositora? Eu acho que compor com outra pessoa ou sobre outros poemas, de pessoas inclusive que já não estão mais aqui na materialidade, né? Talvez seja a prova de que realmente não é de ninguém, não é de uma pessoa só, né? De que a gente compartilha. Tanto eu fiz agora o meu álbum mais recente sobre poemas de Carolina Maria de Jesus, mas fiz também o Canto Saber Amar, que é sobre poemas de Maria Firmina dos Reis. Então essas histórias elas se cruzam no tempo, espaço, né? E inspiração talvez seja um outro nome de receber, né? Eu escuto as pessoas, eu recebi essa música, eu acho tão bonito isso. Oliveira de Panelas, ele compôs Amor Cósmico, que eu gravei, e ele diz, eu recebi. Eu acho lindo, né? Se você for talvez numa comunidade de matriz africana, né? As pessoas dizem, eu recebo informações, né? Só mudam os nomes, mas os processos vai ver que são os mesmos, né? A gente recebe pela intuição, né? Pelo sentimento. Você fica sabendo, não sei como, você fica sabendo de alguma coisa e você transcreve, você pinta. Isso é o que eu acho. Pode ser que não seja nada assim, mas é o que eu hoje compreendo na altura dos meus 51 anos. Né?
Se alguém dá outro nome, beleza. Então é isso. A inspiração é outro nome para outras coisas, é um nome para outras coisas que também que são a mesma coisa. Você acessa essa informação. Sim. Isso vem pela sua anteninha, você. Quem está com a anteninha mais aberta? Agora é isso, também uma flauta precisa ser limpa, um canal precisa ser limpo. E eu vi essa história através de uma professora, num curso, professora Lúcia Helena Galvão, que eu gosto da professora Lúcia Helena antes dela ser muito conhecida. Cheguei a estar com ela aqui, eu trouxe ela uma vez para um evento no Sesc que eu produzi. Sempre gostei da filosofia, né? E ela contou uma história uma vez, ela e uma outra professora, né? Que a flauta, ela é um canal, o que passa, em outras palavras, né? Eu entendi assim, ela já contou, eu já nem lembro a história porque eu não sou uma boa contadora de história. Mas o que eu entendi a flauta ela é só um canal. O que passa dentro da flauta é a música, é a informação. Para uma flauta soar bem, limpo, o que a flautista faz? Ela limpa a flauta, ela afina a flauta, ela sopra para aquecer, ou seja, ela prepara o canal para que ela sopre e o som saia bonito, limpo. A música, a informação que a música traz, que emociona, né? Então nós somos a flauta, nós seres humanos que nos dedicamos a determinadas coisas, somos a flauta. Então, às vezes a flauta está meio suja, com poeira, né, com muito ruído, com muita informação cruzada. Aí, esse é um canal que não funciona bem. Tá cheio de canal por aí que não está funcionando bem, tá funcionando, sabe? E como é que tu prepara e limpa essa flauta? Cada Ou pessoa ela tem já lá seus está métodos. Cada pessoa tem seus métodos, né? Sim. Tem gente que vai até na religião, no terreiro, tem gente que, sei lá, toma uma cachaça, né? Tem gente que vai para a praia, Sim. tem gente que sobe a montanha, tem gente que faz essas caminhadas para lugares sagrados. E Tem aí, gente então, que medita. eu tô aqui porque são tantas músicas maravilhosas, eu fico imaginando, nossa, ó, recebeu tudo isso mesmo. Mas pronto, então tá, recebeu, tava lá em algum lugar, recebeu, e aí o que tu faz? Tu grava, escreve? Normalmente eu gravo. Você sabe que eu não tenho feito muita música hoje, exatamente porque eu acho que já tá bom, já fiz muita, né? Então eu não tenho feito tanta música hoje, porque também tô fazendo cinema, então tô dedicando tempo a outras coisas também. A plantar também é uma coisa Sim. que eu tenho gostado muito, é plantar árvore, me envolver com esse movimento de recuperação do planeta mesmo, né? Sim. Então, em cada tempo também nos é talvez solicitado alguma coisa diferente, né? A própria história pede que a gente olhe também, porque, de novo, né? Não precisa a gente fazer uma única coisa a vida toda. Sim. E tudo bem se fizer, tem gente que é só músico e música a vida toda e o mundo que siga, né? Ok também, para mim não tem nada errado não. Agora, eu olho, né? Então hoje eu tenho feito menos música, porque o meu tempo está muito... esse tempo daqui agora, né? Para dar conta dessa parafernália toda, tem sido um fator crítico para fazer tudo, né? Eu queria ter mais tempo, talvez, para fazer o tanto de coisa que tem, né? Mas se eu tiver, eu vou gastar. Vai ser assim sempre, né? Porque eu sou um pouco agitada no sentido, eu me envolvo com muitas coisas. Mas sim, são muitas músicas. Já compus mais de 500 músicas. Então, quando elas não estão publicadas, gravadas em discos, elas estão em arquivos hoje, em HD. Então, eu gravo voz e violão e guardo, né? E eu tenho uma tendência também a gravar aquilo que é mais do momento, que é mais recente. Do disco, do projeto A Viva Voz, aliás, eu tenho ainda 7 álbuns para fazer. Sim. 7 álbuns, né? Eu gostaria de fazer esses 7 álbuns, né? Que são músicas que eu compus, melodias para poemas de mulheres
que viveram, escreveram e publicaram entre os séculos XVIII e XIX. Era só XIX, mas aí acabou que a gente chegou numa do século XVIII ainda, Beatriz Brandão, mineira. Uhum. São 10, eu fiz 3 álbuns até agora. Sim. Então vai precisar compor mais ainda. Não, elas estão prontas. Essas elas já estão estão prontas, justamente. Elas vieram no momento que precisaram vir, né? Foi Maria Valéria Rezende, que mora em João Pessoa também, Sim. a escritora, ela me chamou. De todos os 10 discos já estão prontos, Então, os próximos 7? Então, eu fiz essas melodias, eu fiz entre 2017 e 2018. Ah, tá. Assim, se tem que fazer, eu faço. É tipo fazer uma casa, né? Você não faz uma casa, bota um tijolo hoje, um tijolo... Não, você tem um projeto, você tem uma ideia que a gente precisa Sim. dar forma, a gente faz, a gente sempre faz. Mais ou menos assim. Eu componho com facilidade, assim, porque meio que está disponível aí, né? E aí, de alguma forma, você olha um texto, meio que o texto já traz uma melodia ali implícita. E a gente só acha a melodia e aí depois harmoniza no violão. depois harmoniza e faz os arranjos. Então, entre as não gravadas e as gravadas, eu devo ter mais de 500, não consigo contar, sinceramente, porque umas ficam um pouco inacabadas, mas das que estão, digamos, poderiam ser gravadas, eu acho que há algo em torno de 500 canções. Sim. Para mais, talvez, um pouco. E aí, então, mesmo tendo um projeto, algo, né, específico, a música também vem dessa maneira intuitiva mesmo. Não fica assim uma pressão de eu preciso compor alguma coisa agora. Né? Eu digo eu quero, né? E isso foi um pedido, no caso do projeto A Viva Voz, foi um pedido, sim, né? Uma sugestão, sei lá, de Maria Valéria Rezende, que é alguém que eu admiro muito, ela é uma das nossas maiores escritoras vivas. Nem sei porque que ela não está na Academia Brasileira de Letras, talvez por ser mulher, né? Não sei. E ela é freira também, religiosa. Mas tem um povo que está nas academias que eu digo, oxe, é mesmo. Cadê Conceição Evaristo? Cadê Maria Valéria? Mas tudo bem. A Valéria me deu essa tarefa de musicar essas mulheres, né? Mas é da mesma natureza, é do mesmo lugar. Alguém disse para ela, diz para Socorro fazer isso. Sei lá, ela recebeu essa informação de que eu poderia fazer. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas tocou a mim fazer isso. E aí tem um lugar, talvez, que na tua casa, onde que tu já prepara esse ambiente para facilitar que a flauta também esteja limpa. Um contexto, talvez, que facilite esse momento de compor. Eu acho que sim, no sentido muito... Eu gosto muito de ficar só, né? Porque eu já vivo muito em movimento, né? Sim. A gente já viaja muito. Então, eu gosto de cantar, eu gosto de compor sozinha. Eu não sei compor, sentar na mesa e fazer música. Nunca fiz. Eu não tenho lembrança de eu ter uma música assim que eu fiz na mesa do bar ou na mesa do restaurante. O meu processo não é assim, não. Sou eu, né? Então, eu preciso do meu canto, realmente. E sempre foi assim. Eu sempre precisei do meu canto. Para viver, né? Nem só para compor, né? E acho que um lugar minimamente organizado, onde você se sente confortável e talvez um pouco segura, né? É importante para poder as informações se apresentarem, né? Para poder a gente acessar e fazer as coisas direitinho. É isso, porque se tem muito ruído, muita sujeira, vai vir qualquer coisa, né? Você vai entender qualquer coisa. Até vem a coisa certa, talvez, mas a gente entenda errado, porque tem muita coisa aí por aí que eu não escuto porque tenho preguiça, porque eu acho ruim mesmo, porque não me diz nada. Sim. Bom, mas isso sou eu, pode ser que diga para um monte de gente, claro, né? Mas vai ver que a gente está muito contaminada com tudo, né? Nós, artistas, mas também o público. É muito complexo hoje, por exemplo, que o público, em geral, seja o curador, né, de eventos, de grandes coisas, né? A internet, essas votações de internet. E eu me pergunto, será que a gente consegue curar bem determinadas coisas? Né? Será que estamos preparadas, assim, como público, como
povo para fazer as melhores escolhas. A gente está escolhendo coisas tão estranhas. Então eu gosto ainda de curadoria, eu gosto da crítica musical, aprecio que tenha alguém que se dedique Sim. a olhar com honestidade, porque também se for para olhar pelo crivo, né, das grandes mídias que servem aos mercados e aos produtos, artistas que são produtos para vender, para mim é a mesma coisa e nada, é meio que nada, né, meio que chover no molhado, mas eu gosto de saber quando vejo uma boa crítica, um bom texto de alguém sobre um determinado trabalho, um álbum, sei lá, uma peça de teatro, um filme. Mas, de novo, é muito confuso, porque é muita informação, muita coisa. E o que não é, parece ser, e o que é, não aparece. Sabe? Sim. E o critério hoje para saber o que é sucesso e o que não é, piorou, porque é você ter um monte de gente que... um número enorme na sua rede social. As pessoas se relacionam pelo número de pessoas que elas têm. Sim. Né? Quem tem 100 mil não se relaciona com quem tem 10, por exemplo, porque no jogo de interesse não vai... Né? Então é sempre para cima, né? Então as relações são baseadas em interesses. E, às vezes é constrangedor essa coisa da bajulação, do interesse tão explícito, sabe? Né? Não sei se sempre foi assim e hoje está mais evidente, talvez seja isso, né? Que eu me recolho no meu canto, na minha insignificância. E às vezes prefiro me calar para não dizer nada. Não ficar também dizendo, né, isso, aquilo, né? Mas também não posso deixar de dizer aquilo que eu apreendo, que eu percebo. Claro. Até que alguém me prove o contrário, é isso que eu estou vendo, um jogo de interesse em tudo que é canto, inclusive nas artes também, na música. Sim. E nos outros campos que tu está trabalhando agora também. Não é que tu vai parar de compor. Não sei, mas por enquanto são outros caminhos. Quando precisar, provavelmente se precisar fazer mais música, alguma coisa, provavelmente vou. Mas aí é que tá, música para quê? Né? O que você tem a dizer nesse tempo? Você, eu digo nós, né? O que eu tenho a acrescentar? Então, para ficar chovendo no molhado, para não dizer nada, eu prefiro me calar. Ou para estar fazendo música para, sei lá, criticar, tudo bem, mas aí você eterniza numa música um cara como o Inominável. Eu prefiro não fazer. Então, assim, quando tem sentido, quando eu sinto, quando eu tenho alguma coisa para dizer, eu faço. Mas quando não, eu fico quieta, eu fico calada. Mas vou aproveitar, então, esse ensejo para que tu fale as coisas. Chegou aqui já dizendo que não era a pessoa mais indicada para falar sobre certos temas que eu trago aqui, que já chegou um tanto indignado. Então, agora eu queria que a gente falasse sobre como é ser uma mulher artista nesse mundo patriarcal. É como ser mulher, né? Como em qualquer área, a gente vive esse mundo dominado por um princípio, né? Que não é necessariamente um homem ou homens, mas é um princípio, que é o princípio masculino, humano, né? Dessa espécie que se destacou das outras, não sei porquê, né? E que adquiriu essa forma de se relacionar com o mundo e com as outras espécies onde a gente domina, e entre nós alguns dominam o restante, né? E então, às vezes, deve ter tido alguma razão para a espécie humana chegar nesse lugar. E os homens nesse lugar que eles estão, que realmente eles estão conseguindo acabar com a gente, eles estão conseguindo levar a gente para o saco, né? Para o fim. Então, o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos? Não sabemos. Sobre isso que nós chamamos de mundo, que é o nosso mundo conhecido aqui. Esse entorno da Terra, né? Desse planeta tão lindo, maravilhoso.
Então, estão conseguindo realmente nos tirar a visão. A gente não consegue visualizar mais nada. E é catastrófico, porque a gente está entrando a gente está entrando num quase... já estamos num beco sem saída, não vemos muita perspectiva. E não adianta, artista, eu, pelo menos como artista, eu não vou enganar ninguém, porque eu não me engano. Né? Então, como é que eu vou dizer para você, não, gente, vamos cantar, vai dar certo, a gente vai cantar. Não, a gente vai cantar, mas não é para dar certo nem para dar errado. A gente vai cantar porque a gente não vai ter outra coisa para fazer. Então, todo mundo faz aquilo que já vem fazendo. Agora, para onde vamos, não sabemos, muito provavelmente, né? Para aquilo que foi a Idade Média, que foi um período terrível, onde as pessoas incidiam sobre as outras e botavam na fogueira. Estamos vendo agora, né? Só que com outras armas. Né? Gaza é o exemplo, né, da maior prisão a céu aberto do mundo. Sim. Um genocídio em curso, ninguém diz nada, os governos não dizem nada. Tem um povo que está indo ali quase para morrer junto, a flotilha, essa galera. Eu admiro, amo esse povo que vai, que está lá. A minha maneira, me solidarizo e, sei lá, me expresso, que é tudo que eu posso. Então, realmente vale a gente ouvir, sei lá, a Marilena Chauí da vida, que é uma mulher experiente, né? Porque também aparece um monte de gente dizendo um monte de coisa. De novo, eu me calo, eu não quero ser influenciadora, não tenho muita coisa a dizer nesse momento, porque eu também não sei. Sim. Então é mais honesto dizer, eu não sei o que vai ser. Estou minimamente fazendo aquilo que eu posso, que ainda é dentro ainda do espectro, né, da arte, seja o cinema, seja a música. E para mim isso tudo faz parte da mesma natureza, então seja a natureza recuperar um pedaço de terra, resgatar um pedaço de terra ali, fazer um quintal produtivo, sei lá. Mas na tua trajetória de quando tu começou há 25 anos atrás esse ofício, tu não vê diferenças, eu não vou dizer melhoras, mas diferenças assim em como era ser artista 25 anos atrás e como é hoje, como tem sido os últimos anos? Você vê? Como é que você está vendo isso? Acho que tem vitórias e derrotas, né? Como tudo na vida, né? Talvez não tenha muito sentido nada mesmo, né? Não seja para ter sentido. Ninguém sabe, afinal de contas, a grande pergunta é por que a gente está aqui, né? Por que paramos aqui nesse lugar tão lindo, tão maravilhoso, que está sendo destruído, está sendo transformado, por que não sabemos, por quem sabemos, mas por que não. Assim, eu não sei o que é hoje um jovem começar uma carreira artística. Às vezes eu converso com algumas pessoas que estão aí na casa dos 20, dos 30 anos, né? E é para quê? Né? Com algumas exceções raríssimas, é para quê? Para ficar famosa? Para pagar as contas? Porque é isso que tem sido... É o apelo. Sim. E aí vale qualquer coisa para chegar nesse lugar. De pagar as contas e, sim, de preferência, ficando muito famosa, né? Essa pessoa. E quando tu começou era diferente? A gente tinha umas ilusões, eu acho. A gente tinha... Porque são 25 anos, né? A gente achava que realmente mudaria o mundo. Que a gente... estavam saindo de uma ditadura militar no Brasil. As ditaduras também latino-americanas, elas estavam acabando por ali. Então teve um avanço nas questões sociais. Nós tivemos uma Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, uma das mais favoráveis aos direitos humanos do mundo. Então nós tivemos, na virada do século, digamos, uma abertura para aquilo que a gente achava que seria um mundo novo, né? Mesmo na política, sim, com a ascensão de governos mais favoráveis à democracia e ao povo, aqui no Brasil especialmente, o governo Lula, os governos
né, do PT, um partido dos trabalhadores que chegou pela primeira vez ao poder no país. Então, a gente viveu, a minha geração viveu um pouco essa felicidade, né, de ver um governo democrático subir ao poder, o país abriu e a gente votava, e tivemos realmente governos muito favoráveis, que foram os governos que possibilitaram o povo negro chegar à universidade, jovens indígenas também se formarem. Então era muito promissor. As mulheres, nós tivemos pela primeira vez uma mulher na presidência da República, 2 vezes votada. E ela foi convidada por um homem, ou seja, tinha esse homem, que ainda temos ele, felizmente, está aí no poder, tá presidente, né? Esse homem convidou uma mulher, ele poderia convidar até o doguinho ali da rua, o cachorrinho, que ele elegeria, ele estava com 80% de aprovação, ele poderia chamar qualquer macho, qualquer um do partido dele, foi uma briga danada certamente lá dentro, mas ele escolheu uma mulher. E foi uma mulher totalmente fora do padrão, né, de mulher bela, recatada e do lar, idola, sei lá. E foi presidente. Então, assim, a gente viu muita coisa. A minha geração, quando estava, assim, na juventude, né, eu jovem, eu vi muitas coisas. A gente via muitas possibilidades, muitas aberturas, né? Era lindo de ver. E foi. E valeu. Só que foi um curto período de tempo. E aí, de repente, a direita, a extrema-direita se organiza de novo aqui no mundo e toma na marra, como sempre fazem, na bala, na bomba, no tanque de guerra, né? Na violência, o poder. Então, a gente vive agora um refluxo. Mas é isso, tem a tese, a antitese e a síntese. Vamos ver o que vem depois, né, dessa antitese aí, ou antítese. Sim. São 25 anos, né? Agora você está com um espetáculo também, que é Meu Ofício, né? Isso é um jeito a gente vender show. A gente inventa um nome aí que é para... Mas é também um jeito de afirmar, dizer, esse é o meu ofício compositora. Durante 25 anos, tu precisou sempre afirmar isso, desde que começou? Eu gosto de ofício, no sentido da tarefa, do fazer, né? Para mim é o que talvez seja a palavra que melhor diz do que eu modestamente faço, né? Eu chamo às vezes meu trabalho também, mas o ofício, ele é mais, né? Acho que eu sinto que ele é mais profundo, talvez um pouco mais ampliado do que trabalho, né? O trabalho, Sim. inclusive a origem da palavra trabalho é ruim, né? Tripalium, era um instrumento de tortura. E o ofício, ele... Normalmente eu encontro nessa palavra talvez uma vontade de exercer essa função, né? Esse ofício. O trabalho é quase na marra, você trabalha porque tem que trabalhar mesmo. Sim. O ofício, eu acho que você quase escolhe, você pode escolher. Eu acho que o ofício ele é mais próximo, ele é mais querido. Sim. Eu quero mais ofício do que trabalho, né, digamos. Escolhido, sei lá. Eu tô pensando aqui agora e não tinha pensado sobre isso, mas acho que é isso. Sim. Mas lá no começo da tua carreira, tu teve que desbravar muitas portas? Sempre, né? Sempre, dependendo de onde a gente vem, sei lá, se você for herdeira nesse mundo, mas também a vida para herdeira não é muito fácil. Então, eu estou esses dias procurando uma locação para fazer a gente vai filmar semana que vem. E aí eu fui ver tem um casarão aqui que chama Casa de Dona Yaya, que é uma história muito interessante. Eu fui ler sobre a história dela, né? Já fui nessa casa. Ela foi uma herdeira muito rica, que perdeu toda a família, ficou muito rica e depois enlouqueceu. Sim. Então, assim, olha, toda vida tem seu peso, não tem para onde correr. Tem alguma coisa, né, que a gente tem que carregar. Seja um saco de arroz, um saco de cimento, alguém, uma história, né? Então é isso, tem o trabalho, no melhor sentido de trabalho, né?
E eu tive as minhas labutas, né? A primeira coisa para a mulher, eu acho que é a gente dizer, é a gente romper com um monte de coisa. Olha, eu não quero isso, não quero isso, não quero isso, quero isso aqui. Aí, para você fazer isso aqui, você vai dar seus pulos, você vai trabalhar. Mas antes de nós já vieram tantas, tantas e tantas, né? Sim. Fazendo e bancando isso, mas temos muita coisa para fazer ainda. As mulheres, não é possível no mundo onde mais da metade da população é mulher, ter menos de 10% em cargos de comando. Sim. Na política, vamos pegar só Sim. o aspecto da política, né? Não é possível que, não sei, que tantas bandas no nosso universo musical só tem homens. Tem banda que tem a cantora e um monte de homem. É. Aí tem um monte de razão para isso. Você não encontra boas profissionais de música ainda, porque ainda estamos formando, ainda estamos voltando a isso, porque eles, por muito tempo, eles não deixaram a gente fazer. E se a gente vacilar, continuarão a não deixar. Sim. Né? E musicistas excelentes tem principalmente aqui em São Paulo, né, que vem do Brasil inteiro. Só que aí também quem que dirige os lugares onde elas vão tocar são homens, aí já tem os músicos que já são conhecidos e indicam o outro músico quando vê o palco só tem homem. É sempre assim, se eu vacilar no meu set só tem homem, porque eles vão, pensando agora em cinema também, né? Mas se vacilar só tem eles, só dá eles. E aí eu vejo muitas vezes que falta referência, apesar de a gente ter cada vez mais referência, tu ser uma grande referência para outras mulheres como compositora. Na minha época não tinha tantas ou não se via tantas, né? Ter sempre tem, né? Mas somos invisibilizadas. Mas eu vi tu falar numa entrevista que Kátia de França foi uma importante referência, né? Tu sabia que existia, tanto que tu nunca pensou muito em ser intérprete, tu quis logo compor as tuas músicas. Como é que foi isso? Que papel que ela teve? Kátia é gigante, né? Eu digo que ela é uma madrinha, ela já cantou no meu segundo disco, né? E quando eu a vi, quando eu conheci o trabalho dela, eu disse, eu quero fazer isso, né? Mas não é à toa também que ela está no lugar onde ela está, agora um pouco melhor, tem uma geração, né, uma juventude que descobre essa mulher, essa compositora. Bem recente, né? E é bem recente, mas ela sempre teve um público. Sim. E ela sempre teve uma coerência, uma fidelidade aos princípios dela, às escolhas que ela fez desde sempre, que isso para mim é admirável. Eu tenho profundo amor por Kátia de França, principalmente porque é isso. Eu me lembro a primeira vez que eu vi Chico César assim de pertinho, a gente estava em João Pessoa, aí alguém me levou lá para encontrar com ele. E aí ele olhou para mim, eu era menina, né? Ele disse, nossa, você vai ser a Kátia de França amanhã. Ele se referia ao meu perfil, né? Sim. Fisionômico mesmo. Ele olhou e riu, né? Outro dia até falei, uma vez eu encontrei com ele em algum lugar e perguntei se ele lembrava, sei lá, eu contei para ele, né? Que ele falou isso, né? E aí foi uma coisa muito interessante, né? Porque essa coisa também do parecer, né? Da gente se sentir parecida com alguém como Kátia de França é muita honra, né? Então eu me senti muito honrada. E Chico foi a pessoa que eu estimo muito, Chico também. Para mim, Chico é um dos melhores artistas que a gente tem. E ele é um dos caras que é parceiro de mulheres, inclusive. Na banda de Chico sempre tem uma mulherada tocando, né? Aí eu comentei isso com ele uma vez e disse, eu nem penso nisso, né? Pode ser que ele não pense, mas ele faz, né? Pode ser que faça sem pensar. Mas isso é visível. Sim. Né? É inteligível que ali há abertura e escolha, né? Então, quero muito bem ele também, como paraibano. A gente é de cidades vizinhas, né? Eu e ele. E tu também faz já bastante tempo, né? Assim, buscando aquelas escritoras
da Galícia, né? Aquele projeto que tem também com escritoras mulheres que tu musicou, e o trabalho também com a Caiana dos Crioulos também. Curiosamente, esse é o meu trabalho no mundo. Eu não sabia, porque enquanto a gente está vivendo as coisas, você não... E quando a gente é mais jovem, então você não tem como olhar para trás, né? Você olha para trás, você vê a mãe, você vê o pai, você vê o terreno ali, a sua infância, né? Mas olhando hoje, eu acho que eu vim aqui para isso. Eu devo estar aqui para, de alguma forma, evidenciar algumas coisas, né, que agora não estão mais evidenciadas ou que nunca foram, e que tem a ver com a expressão das mulheres no mundo. Se eu olhar hoje tudo que eu compus, no fundo está tudo muito dentro disso, né? Eu queria não ser militante por um dia, né? Não ser ativista por um dia. Eu queria simplesmente fruir como os homens fruem, né? Fazer música sobre o cachorro, a cachoeira, sei lá, o caju, o suco. Não, a gente está tendo que ainda acordar de manhã e dizer, o que é que eu faço hoje para derrubar o patriarcado? Porque o patriarcado não deixa a gente existir. E ainda devora o mundo, acaba com o mundo. Sim. Existe uma única guerra no mundo. Ela é do patriarcado, ela é patriarcal. Aí ela se expressa em cada lugar de um jeito. Você pode olhar quem está jogando bomba. Você pode olhar quem está estuprando. Olha quem está matando. Esses caras que muitas vezes, de forma geral, assim, filosoficamente, são nossos filhos. São filhos de mulheres, nasceram de mulheres. Eles vão lá e fazem mal para as mulheres, as crianças. Como que faz com esses caras? Só matando. Né? Tô falando assim no sentido, só separando eles, botando, vamos para lá, fico só num canto. Quando vocês aprenderem, aí bota de novo vocês com a gente aqui, a gente vai viver em paz. Não dá para fazer isso, é impraticável, né? Mas existe uma única guerra no mundo, no meu entendimento, que é do patriarcado, que se expressa em cada lugar de um jeito, mas tudo de forma muito semelhante, pela violência. No Jacarezinho, nas aldeias indígenas, né? Estão matando. Anteontem, sei lá, essa semana, o cara que matou a mãe foi lá e matou a filha, 2 anos depois, sei lá. Né? Então, para mim, é a mesma guerra, é essa guerra desse princípio masculino doentio, adoecido, e que os homens precisam se dar conta e começar a mudar isso. Porque a gente não vai dar conta de limpar essa sujeira toda, de consertar isso que eles estão quebrando, sabe? E, de novo, eu sei que eu estou falando aqui para você, e quem que vai me escutar? 1 ou 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas, 100, não sei, 1000, oxalá, né? Mas é isso, a gente não tem também o poder de ampliar a nossa fala. Porque não interessa essa fala que eu estou falando. Então, quanto mais essas falas forem silenciadas, seguramente, eu serei alguém que daqui, talvez, não sei, né, mas talvez daqui a 50 anos, sendo, teve essa pessoa que se chamou Socorro Lira, que fez isso, porque eu estou aqui agora e eu não tenho como amplificar a minha voz. Não tem, simplesmente não tem. E quando eu estava me lançando como compositora, havia no Brasil ainda programas de televisão muito interessantes, como o Ensaio da TV Cultura. Sim. Eu cheguei a fazer um ensaio. A gente tinha umas aberturas. Hoje não tem mais, não. Hoje você tem que ter 500 mil seguidores, pelo menos, para você conversar com algumas pessoas que têm voz, para poder o Mauro Ferreira, vai que ele escuta isso aí, né? Para o Mauro Ferreira fazer uma crítica lá e botar no perfil dele, porque ele só bota no perfil dele as pessoas famosas, muito famosas. Não pode ser só conhecida como eu. Sim. Não, você tem que ser famosa. Eu conheço, Mauro Ferreira é um cara que eu estimo até. Eventualmente a gente se encontra no mesmo lugar, fazendo às vezes funções parecidas, né? Tomara que ele escute esse vídeo, Mauro Ferreira. É isso, tu só posta lá as pessoas que não precisam. Você não amplia as vozes que estão precisando ser ampliadas. Um exemplo você, mas os outros ainda pior. E olha que o Mauro é um crítico de música que ainda escreve, ele cola lá o meu release, diz alguma coisa.
Sim. Eles não deixam a gente falar isso em cadeia nacional. Mudaria o mundo se a gente tivesse os meios de comunicação 15% do tempo que é desperdiçado com bobagem, se a gente tivesse para falar coisas sérias, a gente não tem. Sim. Aí temos a nós, que vamos aqui falando umas para as outras, né? Ampliando entre nós. É isso, com a força que a gente tem. Às vezes tem que falar mal, né? Sim. Falar mal, às vezes, é falar bem. Às vezes a pessoa não percebeu, vai que alguém diz alguma coisa. Sim. Não se deu conta. Mas só o que eu estou pensando aqui porque agora também falou do programa Ensaio. E eu sou uma dessas pessoas que está acreditando em poder ter não uma carreira artística, né, mas poder pagar contas com a minha criatividade. E claro, se a gente olha por esse lado, é muito desencorajador, né? Essa coisa de ter que também estar sempre em redes sociais e ter que estar produzindo conteúdo e fazendo gracinha, dancinha de TikTok, sei lá o quê. Mas ao mesmo tempo tem esse desejo, né, esse chamado de fazer isso, de criar. E eu silenciei esse meu desejo por muito tempo, ou abafei ele por muito tempo, e hoje eu estou com mais esperança. Que bom. E tu fala do programa Ensaio, porque eu queria te falar, ia falar depois, mas já que tu mencionou, eu estava assistindo, e tem um momento que tu canta um aboio que tua mãe cantava para ti, e eu não sei o que aconteceu, assim, começou a cantar e não, assim, fala que eu me arrepiei e verti lágrimas é pouco, assim, porque eu senti que foi uma coisa muito forte. Isso, de certa forma, me transformou mais, né? Mais uma vez, assim, eu fiquei... E aí, por isso eu até fiquei mais... eu fiquei, o que eu vou perguntar para ela? Para mim, ela já é uma entidade, assim, então essa pessoa tem essa força da natureza. Nem fala, não nem diz uma coisa dessa. E... Mas eu não acredito, mesmo você dizendo, eu não acredito, não. Eu tenho bom senso. Quando eu olho para mim, tenho mesmo. Mas para dizer que, apesar de tudo, a gente ainda sente essas coisas, a gente ainda está aqui, tu tem essa oportunidade incrível de estar aqui contigo. E está se fortalecendo. Eu sigo um pouco essa esperança, né? E claro, e essa coisa de amplificar é tão importante, porque é isso, mesmo que a gente esteja aqui se fortalecendo, isso é tão pequeno perante tanta coisa que está acontecendo, que segue acontecendo e piorando no mundo. Mas pensando mais nesse lado de que ainda existe essa força e que a arte é capaz de nos fortalecer, mesmo quando a gente está tão invisibilizada, tão silenciada. Tu acha que criar música ou as tuas outras formas de criação são formas também de trazer essa força, de certa forma apaziguar um pouco essa dificuldade de viver nesse mundo, né? Ou a gente faz isso, ou a gente vai fazer o quê? O que todo mundo está fazendo, né? Então, e outra coisa, é um ofício também, é um trabalho, né? Dar notícia, comunicar as coisas, é um trabalho. De novo, volto ao meu queridíssimo Elifas, autor desse livro aí. Então, nós precisamos fazer. Porque você vai fazer o quê? A não ser que as pessoas desistam da vida. O que não é o caso, pelo menos nem meu, nem seu, eu acho, né? A gente não estamos numa pirambeira, assim, a gente está até bem, né? Perto de tanta Sim. gente que está tão mal. Mas o que eu diria é assim, olha, é ofício? É uma função no mundo? Mas a gente merece e pode ser remunerada pelo nosso trabalho. Se esse é o nosso trabalho, a gente pode e deve viver dele. E vai dar trabalho, vai dar sempre trabalho. Se você não estiver fazendo esse trabalho, você está fazendo outro e vai também dar trabalho. Construir uma casa dá trabalho, construir um prédio dá trabalho. Sim. Né? Aguentar, né, esses magnatas da vida, deve dar muito trabalho aguentar esses homens insuportáveis. Ou mesmo essas mulheres, né, que
que estão também na mesma onda. Não é só por ser homem, mas é porque os homens mandam mais, eles são mais visíveis, né? São mais vistos, porque eles mandam em tudo, né? Então, eles são os donos da porra toda, a pica das galáxias. Então, a gente só vê a eles, né? É sempre eles. Então, não tem como não ver e citá-los como o mau exemplo. Então, sempre vai ter trabalho. Agora, tem uma coisa, quando a gente entende, né, que esse trabalho tem sentido, que é um ofício, que ele é importante, quando a gente ama isso que a gente faz, não só no sentido mais, eu amo o que eu faço, não, quando a gente se dedica, de fato, e faz com responsabilidade, sem muitas preocupações também, sabe? Acaba dando certo, sabe? Dá certo. Dá para viver de música, dá para viver do ofício que se escolhe fazer. E todo mundo nasceu para ser artista. Todo mundo. Todo mundo tem essa possibilidade, né? Porque toda criação, de alguma forma, ela é arte, ela é uma invenção, ela é uma coisa, né? Uma criação. Então, quem separa, faz essas separações do que é o artista e o artista de sucesso, não sei, isso é o mercado, porque cria produtos. Se você quer ver o povo se descabelar, você pega alguém, bota numa jaula e diga, olha, ninguém chega perto. Bota numa jaula de ouro ali, ninguém chega perto, e aí as pessoas vão ficar 5 dias na fila para pegar o ingresso, para ver o passarinho descer na gaiola de ouro. São passarinhos presos. Sem vida, né? Você olha, tadinhos, tadinhas, é um negócio. Então parece que a vida mesmo está onde? Nos lugares até mais improváveis, né? A alma, principalmente, está nos lugares até mais improváveis. Então, eu queria, para finalizar, pedir para tu mandar como uma mensagem para as meninas, mulheres que talvez não acreditem em sua criatividade, mas que talvez estejam com as flautas sujas. Como que elas podem fazer para limpar, para poder acreditar no que elas fazem, criar, compor? Olha, é isso. Quando alguém chega para mim e diz, olha, eu quero fazer um disco, aí eu digo, para que você quer fazer um disco? Para quê? Né? Você quer fazer para quê? O que quero fazer, não sei o quê. Para que é que você quer fazer? Né? Não é nem por quê, porque eu sei que é uma vontade, é um desejo, uma vontade, um chamado, mas para quê? Isso vai servir para quê? Né? Talvez a pergunta antes fosse porque eu sinto vontade, mas para quê? Se eu disse que vai servir para quê? Que disco você quer fazer? Né? O que você vai comunicar? E vai entrar na pira, nessa loucura de... Né? Ou você vai ouvir o seu coração, a primeira vez que eu falo coração nessa nossa conversa toda, né? Você vai ouvir o seu coração, a sua alma, com atenção para você ver o que você vai comunicar, sabe? Porque se for para entrar na doideira, assim, sabe? Às vezes vai se frustrar, às vezes pode ser uma excelente médica, uma excelente professora, uma excelente historiadora, bióloga. Mas se o chamado é exercitar, né, trabalhar esse aspecto subjetivo da vida, né, que é subjetivo no sentido da transcendência, do que a gente não sabe, mas a gente de alguma forma vê, vive, né, se o chamado é esse, faça. É isso, só o conhecimento, né, tendo conhecimento para poder limpar o canal, já que a gente está falando da flauta, né? Acho que é buscar o conhecimento, estudar, sabe? Eu acho que estudar é fantástico, é muito bom estudar sempre aquilo que a gente vai fazer, para fazer com mais propriedade. Porque se a gente não tiver propriedade, alguém vai chegar e vai dizer, sabe?
sei lá, que o boom não presta para gravar isso que a gente está fazendo aqui agora. Esse microfone. Que o outro é melhor. Não, é porque eu estou me lembrando de uma fala desses dias, né? Sim. Que era assim. Aí eu tenho que dizer, não, eu quero esse, sabe? Então, e por que eu quero? Eu quero esse porque eu quero esse. Enfim. Então, ter ciência daquilo que se quer fazer é muito bom. Então, estudar, ouvir, sabe, o próprio coração. Normalmente, a alma fala pelo sentimento. Normalmente é o que a gente sente. Agora, daí da gente saber se o que a gente sente realmente... Por que a gente sente, né? Se é... bora, todo mundo pode ser isso, pode fazer... Ou então, se é realmente uma coisa mais profunda. É de cada uma. Eu tô pensando aqui, também tô divagando, eu não sei. Mas estudar e, sabe, ter ciência daquilo que vai fazer para poder saber o que dizer, o que não dizer, para saber o que quer, né? Para quê também, porque se a gente não souber, alguém vai saber e vai dizer pra gente o que a gente tem que fazer. E é assim sempre, né? Para a gente poder se posicionar na hora que vem alguém dizer, te coloca no teu lugar. É, porque tem essa tradição de achar que a gente não sabe, né? É. A gente nunca sabe. Às vezes o nosso jeito também de dirigir, de coordenar as coisas é diferente, né? Não precisa também ser eu sou a diretora, ou eu sou não sei o quê, a cinegrafista, não sei o quê, né? Mas, porque os homens fazem isso. Eu sou não sei o quê, não sei o quê. Com algumas exceções. Conheço exceções lindíssimas. Eu tenho colegas muito maravilhosos, assim, companheiríssimas, assim, que... Né? Na minha rede social tem 35% de homens. São os caras muito legais. De vez em quando a gente pega umas conversas lá. E é muito bom, né? São homens que participam muito. Então, tem isso também, né? Então fica essa mensagem. Eu fiquei curiosa, esse para quê? Tu sempre te perguntou algo que tu também está mais consciente hoje dessa diferença do para quê e do porquê? Olhe, na verdade, assim, ninguém nunca me perguntou para quê, né? Pelo menos assim, com essas palavras. Ou se perguntou, não me recordo, assim, de um momento, alguém, né? Porque eu nunca fui de ter muita dúvida do que eu queria. Eu nunca adiei o que eu queria. E nem adio o que eu quero. Eu estou, por exemplo, numa fase de eu não saber muito o que é que eu quero. Assim, mas será que é cinema mesmo que eu quero? Mas se música já é uma encrenca, imagina cinema, né? Vocês aí que estão nas câmeras, vocês sabem. Mas eu nunca duvidei. Nunca tive dúvidas, né? Nunca adiei. Mas isso também não quer dizer nada, porque às vezes é preciso esperar um pouquinho, é preciso entender, é preciso ter um pouco de clareza. Sim. E é preciso não ter medo também de morrer, né? Porque morrer de fome é só um jeito de morrer, a gente morre de todo jeito. A gente vai morrer de todo jeito. Parece a coisa, não estou falando como aquele inominável falava. O que eu estou dizendo aqui, a gente não pode ter medo de morrer, de nada. Né? Se isso nos custar as nossas decisões. Sim. Então, ser artista... Tem gente que olha para artista quase com piedade, né? Achando que a gente está quase passando fome, se não tiver, né? Então é muito curioso isso, porque, sei lá, se tem a ideia de que artista é um coitado, um pobre coitado. Ou você é muito rica e rico, que aparece... E aí as pessoas, ai, que lindo, que artista, né? Ou você, parece que não tem uma possibilidade de você viver dignamente. E existe essa possibilidade. Tem gente que está muito bem no lugar que está fazendo seu trabalho. Sabe, eu gosto muito, por exemplo, de viajar sozinha, voz e violão, porque eu não tenho trabalho, o trabalho que eu tenho com banda, por exemplo. Sim, Adoro trabalhar com banda também, gosto, mas assim, olha, cada vez mais eu quero menos problema.
Então tem autonomia, sabe? Sim. O pra quê... aí o pra quê também tem isso, né? Sendo um pouco, tentando clarear um pouco mais até para mim. O pra quê eu acho que é... O que você vai dizer para esse mundo? Você vai entrar... sabe? Dizer o que todo mundo está dizendo, para ter fama, para ter mais uns seguidores ali, não sei o quê. Ou você vai dizer alguma coisa realmente que o mundo está precisando ouvir. Isso também sou eu que estou dizendo. Não sei se isso é válido para muita gente, né? Para todo mundo eu sei que não é, mas Sim. isso sou eu, né? Estou achando, dizendo, né? Abri minha mala de achismo aqui. Mas é isso, talvez. É o que é para mim, é o que soa em mim. Não sei onde soa mais. Então, para ti, já desde o começo soou muito grande essa coisa com a música, com a criação, mas principalmente com a música. Pois, sem eu pensar muito sobre, né? Porque é isso, quando a gente é jovem, você não tem lastro, você não tem vivência, né? Então você vai fazendo. E é muito bom isso. Eu sempre digo, olha, a gente começa uma carreira artística quando a gente é jovem, porque se pensar muito não começa, né? Jovem, quem muda o mundo é sempre a juventude, né? Que inova, sei lá. Por que isso? Porque não se dá tempo para ficar fazendo muitas perguntas. Mas acho que de alguma forma a vida vai se a gente prestar atenção, os caminhos vão se abrindo ao caminhar também, né? E de alguma forma parece que a gente realmente não está só aqui. Não estou dizendo que tem uma alma ou um Deus atrás de nós, né? Mas temos uma certa orientação, talvez, de quem está aqui, mas também talvez... porque se alguém nos manda recado, deve cuidar de nós que damos os recados, né? Sim. Há de ter um cuidado nisso. Mas então finalizo esse episódio incrível com essa mulher. Já revelei aqui tudo que eu senti escutando ela por vídeo. Ainda não assisti ao vivo, mas ainda vou assistir para finalizar esse episódio do Musas Podcast, que é uma pesquisa minha, Nina Mundi, na Universidade de São Paulo, de pós-doutorado, com uma bolsa do CNPq e com a parceria da Compasso Colab. Obrigada quem assistiu, quem ouviu pelo podcast e até o próximo episódio. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, querida. Prazer te conhecer, viu?